Meu nome é Roberta e eu sempre fui a ovelha negra da minha família. Desde pequena, tudo o que eu queria fazer era desenhar. Eu passava horas criando personagens no meu caderno de desenho. Super-heróis, animais, criaturas mágicas, o que viesse à cabeça. Depois do ensino médio, enquanto todo mundo estava indo para a faculdade, eu cometi o que minha família chamou de o maior erro da minha vida. Em vez da universidade, me matriculei em cursos de modelagem 3D. Ainda me lembro do rosto da minha mãe quando contei a ela. Ela ficou parada na nossa cozinha, com o pano de prato na mão, me olhando como se eu tivesse enlouquecido. "Como assim você não vai para uma faculdade?" Ela perguntou, com a voz subindo de tom. Sua irmã, Jéssica, foi para a faculdade. Ela tem uma carreira de verdade agora. É, a Jéssica. Minha irmã mais velha perfeita, que fazia tudo certo, segundo meus pais. Diploma universitário, emprego em um escritório, casada com o Tiago logo depois da formatura, o pacote completo. Eu tentei explicar para eles sobre o YouTube, sobre como animadores podiam ganhar a vida criando conteúdo. Eu já estava bem boa com meu tablet e os programas de animação e realmente achava que podia dar certo. YouTube? Meu pai zombou uma noite durante o jantar. "Isso não é um emprego de verdade, Roberta. Nesse ritmo, você vai morar com a gente para sempre. A pior parte é que no começo, eles estavam meio certos. Minhas primeiras animações mal tinham visualizações. Eu ganhava uns trocados. E olhe lá, toda vez que a Jéssica e o Tiago vinham para o almoço de domingo, ela fazia questão de tocar no assunto. Nossa, Roberta, ela disse uma noite, rolando o feed do celular com aquele sorrisinho de deboche no rosto. Você viu os comentários no seu último vídeo? Esse pessoal não perdoa. O Tiago se inclinou para olhar a tela dela. Nossa, estão detonando mesmo. Talvez a animação não seja a sua praia, Roberta. Eu via o quanto eles se divertiam com aquilo. O sorrisinho da Jéssica, o jeito como ela cruzava o olhar com a mamãe e elas compartilhavam aquele ar de cumplicidade. Até meu pai balançava a cabeça e resmungava algo sobre perder tempo com desenhinhos. Quando você vai arrumar um emprego normal? Minha mãe perguntava, pelo menos uma vez por semana. Você não pode continuar vivendo nesse seu mundinho de fantasia para sempre. Mas tem uma coisa sobre mim. Eu sou teimosa. Em vez de desistir, mergulhei de cabeça para melhorar. Estudei canais de sucesso, analisei o que funcionava e o que não. Dei uma repaginada total no meu estilo de animação, tornei meus personagens mais dinâmicos, adicionei uma narrativa melhor. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas devagar, de forma constante, as coisas começaram a melhorar. 10 inscritos se tornaram 100. 100 se tornaram 1000. Toda vez que eu atingia um novo marco, Jéssica revirava os olhos e mudava de assunto para a sua última promoção no trabalho, ou algo do tipo. 3 anos voaram como uma animação em time-lapse. Meu canal cresceu além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado quando comecei. O dinheiro estava entrando com constância agora. Contratos de patrocínio, venda de produtos, trabalhos de animação. A cada mês, minha conta bancária ficava maior, mas eu mantive a boca fechada sobre isso. Deixei que eles pensassem que eu ainda estava com dificuldades. Decidi soltar a bomba durante um dos nossos jantares de família. Jéssica e Tiago estavam lá, como sempre. Minha mãe tinha feito sua famosa lasanha e todos estavam beliscando a comida enquanto discutiam a última conquista profissional da Jéssica. Eu tenho um anúncio, eu disse pousando meu garfo. Vou me mudar na semana que vem. Aluguei um apartamento. O silêncio que se seguiu foi maravilhoso. Jéssica quase se engasgou com o vinho. O quê? Ela gaguejou, trocando olhares com o Tiago. De onde você tirou o dinheiro para um apartamento? Pai, você está pagando por isso? Eu tomei um gole lento de água, aproveitando o momento. Na verdade, meu canal está indo muito bem. Bem o suficiente para que eu pudesse alugar uma casa se quisesse. Minha mãe deixou o garfo cair. O barulho contra o prato foi quase tão alto quanto o silêncio que se seguiu. De quanto dinheiro estamos falando aqui? Jéssica exigiu, sua voz afiada.
Não tem como você estar ganhando tanto dinheiro com o YouTube. Eu apenas sorri e dei de ombros. O suficiente. Eles me bombardearam com perguntas durante todo o jantar, tentando me fazer revelar números exatos, mas eu mantive a boca fechada. Na manhã seguinte, me mudei para o meu novo apartamento. Não era enorme, mas era meu. Bem, alugado, mas ainda assim, meu. Chega de olhares de julgamento no café da manhã, chega de comentários maldosos sobre meu pequeno hobby. Eu me joguei no trabalho com ainda mais afinco depois disso. Minha estrutura no novo apartamento era perfeita. Um estúdio de animação dedicado com todo o equipamento que eu precisava. Meu estilo evoluiu, minha narrativa melhorou e meu número de inscritos continuou subindo. O dinheiro continuou entrando e pela primeira vez na vida eu podia fazer compras onde quisesse. Lembro-me da primeira vez que apareci na casa dos meus pais para jantar usando uma calça de marca e carregando uma bolsa de couro legítimo. Os olhos da Jéssica quase saltaram da cabeça. Ela ficou encarando minha bolsa durante todo o jantar, provavelmente tentando descobrir se era original. "Isso é Gucci?" Ela finalmente perguntou, tentando soar casual e falhando miseravelmente. "Talvez", respondi, escondendo meu sorriso atrás do copo de água. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Começou com pequenas coisas a princípio. Meu pai mencionando como a conta de água estava mais alta que o normal. Minha mãe comentando casualmente como a geladeira estava fazendo barulhos estranhos e talvez precisasse ser trocada. "O IPTU aumentou este ano", disse meu pai uma noite, deslizando para o que eu agora reconheço como sua voz de pedir dinheiro. "Está ficando mais difícil manter todas as contas em dia. Eu preenchi um cheque para eles ali mesmo, na mesa de jantar. Por que não? Eu podia pagar." O olhar de alívio em seus rostos me fez sentir bem, como se eu estivesse finalmente provando meu valor para eles. Logo se tornou algo regular. As contas de luz, água e gás precisavam ser pagas. Eu resolvia. O telhado precisava de reparos? Sem problemas. Eletrodomésticos novos? Só me diga para onde enviar o dinheiro. Eu estava ganhando mais do que o suficiente para cobrir suas despesas e ainda economizar para comprar meu próprio lugar. A vida tem um jeito engraçado de virar o jogo. Enquanto minha carreira de animação decolava, a vida perfeita da Jéssica começava a mostrar algumas rachaduras. Ela engravidou do primeiro filho e, de repente, o salário do Tiago já não parecia tão impressionante. Percebi que algo estava errado durante um jantar em família. Jéssica não estava usando nenhuma de suas joias caras habituais, e suas roupas de grife haviam sido substituídas por marcas de loja de departamento. Ela mal tocou na comida, apenas a empurrava de um lado para o outro no prato, enquanto o Tiago falava sobre o aumento dos preços dos aluguéis. "Tudo está tão caro agora", disse Jéssica, ninando o bebê choroso no colo. "Fraldas, fórmula, roupas, eles perdem tudo tão rápido." Eu a peguei olhando para o meu relógio, um pequeno luxo que me dei de presente para comemorar os 5 milhões de inscritos. A antiga Jéssica teria feito algum comentário sarcástico sobre ele. Em vez disso, ela apenas parecia cansada. Naquela noite, entrei no aplicativo do meu banco e configurei uma transferência mensal para a mera conta dela. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para dar uma aliviada. Eu não disse a ela que era de mim, a princípio, mas ela descobriu bem rápido. "Você não precisa fazer isso", ela disse quando me ligou, tentando parecer orgulhosa, mas eu podia ouvir o alívio em sua voz. "Eu quero", respondi. "É para isso que servem as irmãs, né?" Quando fiz 26 anos, decidi que era hora de elevar o nível do meu negócio. Trabalhar em casa era bom quando era só eu, mas eu tinha planos maiores. Aluguei um andar inteiro em um prédio comercial no centro. Janelas do chão ao teto, móveis modernos, tudo do bom e do melhor. Então, comecei a contratar outros artistas, pessoas talentosas que compartilhavam minha visão de criar conteúdo incrível. "Você tem sua própria empresa agora?" Minha mãe perguntou quando contei a eles.
Tipo, um escritório de verdade, com funcionários e tudo? Sim, eu sorri. Uma equipe inteira de animadores. Estamos trabalhando em alguns projetos muito empolgantes. Meu sucesso continuou crescendo como uma bola de neve. Comprei um apartamento lindo em um daqueles prédios chiques, com porteiro e tudo. Depois veio o carro novo, nada muito chamativo, mas definitivamente mais legal do que qualquer coisa que eu já sonhei em ter. Eu estava até começando a olhar casas, pensando que talvez fosse hora de algo maior. Então, Jéssica anunciou que estava grávida de novo. Ela tentou parecer animada quando nos contou durante o jantar, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Tiago tinha perdido o emprego um mês antes e estava fazendo uns bicos que mal cobriam as contas existentes. Talvez tenhamos que nos mudar para um apartamento menor, Jéssica disse em voz baixa depois do jantar, enquanto lavávamos a louça. O proprietário vai aumentar o aluguel de novo, e com outro bebê a caminho. Eu nem hesitei. Não se preocupe com o aluguel. Eu cubro. E assim, de repente, eu me tornei responsável pelo aluguel da minha irmã. A mesma irmã que costumava zombar dos meus desenhinhos, agora morava em um apartamento pago por esses mesmos desenhos. Ela parou de fazer comentários maldosos sobre minhas escolhas de carreira depois disso. Incrível como o dinheiro pode mudar a perspectiva das pessoas. Nossos jantares de família aos sábados tinham se tornado uma coisa regular novamente. Todo fim de semana, eu dirigia até a casa dos meus pais, onde Jéssica, Tiago e seus filhos já estariam esperando. A comida era sempre boa, as crianças eram fofas e tudo parecia perfeito na superfície. Mas havia um novo padrão que eu não podia deixar de notar. A máquina de lavar está fazendo aquele barulho estranho de novo, dizia minha mãe, observando cuidadosamente minha reação por cima da xícara de café. O Tonzinho está crescendo tão rápido, acrescentava Jéssica. Ele precisa de um guarda-roupa totalmente novo para a escola. E com o bebê, era sempre alguma coisa. Um eletrodoméstico quebrado, material escolar, contas médicas, reparos na casa. As dicas nem eram mais sutis. O IPTU subiu de novo, mencionou meu pai um sábado empurrando o purê de batatas pelo prato. E o telhado realmente precisa de conserto antes do inverno. Eu sempre dizia sim. Por que não diria? Meu último contrato de licenciamento de produtos sozinho poderia cobrir as despesas deles por um ano. Além disso, era bom poder ajudar, ver o alívio deles quando eu preenchia outro cheque ou fazia outra transferência. Uma noite, enquanto os observava ao redor da mesa de jantar, mamãe servindo a sobremesa, papai contando uma de suas piadas antigas, os filhos da Jéssica fazendo uma bagunça com o sorvete, eu tive uma ideia. Que tal umas férias em família? Sugeri. 2 semanas no Havaí. Vocês precisavam ver a cara deles. Minha mãe realmente deixou a colher de servir cair. Havaí? Sussurrou Jéssica como se tivesse medo de que, ao dizer em voz alta, a oferta desaparecesse. Está falando sério? Seríssimo. Todas as despesas pagas. A família inteira. A viagem foi incrível. Ver meus pais experimentando suas primeiras férias de luxo de verdade. Ver os filhos da Jéssica construindo seu primeiro castelo de areia. Até o Tiago pareceu relaxar pela primeira vez em anos. Mamãe chorou quando tivemos que ir embora, mas eu tinha uma surpresa ainda maior planejada. O aniversário de 35 anos de casamento dos meus pais estava chegando e eu queria fazer algo especial. Eles dirigiam a mesma minivan velha há mais de uma década e ela estava definitivamente mostrando os sinais da idade. Eu investi pesado na festa de aniversário. Buffet do restaurante favorito deles, roupas novas para os dois, decorações, tudo. A casa estava cheia de parentes e amigos antigos, todos comemorando o marco deles. Quando chegou a hora dos presentes, entreguei a eles uma pequena caixa com um laço. Mamãe abriu, viu as chaves do carro e pareceu confusa por um momento. "O que é isso?" ela perguntou. "Olhem pela janela", eu disse a eles. Lá estava ele,
Estacionado na entrada da garagem, um SUV novinho em folha com um grande laço vermelho em cima. Não era o carro mais caro do mundo, mas perfeito para eles. Seguro, confortável, com muito espaço para as compras e para os netos. Eles me abraçaram com força suficiente para doer um pouco. Estamos tão orgulhosos de você, mamãe sussurrou no meu ouvido. Tão orgulhosos. Olhando para trás agora, eu deveria ter notado algo estranho em suas expressões quando disseram isso. Mas eu estava feliz demais no momento, satisfeita demais por poder retribuir a minha família, cega demais para ver o que realmente estava acontecendo. Era uma manhã de sábado tranquila, 2 semanas após a comemoração do aniversário. Mamãe e papai tinham saído para fazer compras no carro novo, animados para dar uma volta. Fiquei para trás na casa querendo um pouco de sossego na minha casa de infância. Entrei no escritório do meu pai, onde costumava passar horas fazendo lição de casa em sua grande mesa de carvalho. Mamãe vinha falando sobre organizar todas as fotos e documentos antigos da família empilhados no canto, e pensei em ajudar enquanto tinha um tempo livre. Foi como uma viagem pela estrada da memória. Boletins do ensino fundamental, as cartas de aceitação da faculdade da Jéssica, fotos antigas de férias em família, cartões de aniversário que fizemos quando éramos crianças. Sorri para um desenho particularmente terrível que fiz da nossa família quando eu tinha 4 anos. Bonecos de palito com cabeças desproporcionais. Foi quando notei o envelope pardo. Ele se destacava entre os papéis amarelados e os álbuns de fotos gastos. Nítido, novo, com aparência oficial. Não estava desgastado como os outros documentos. O papel ainda estava rígido, as bordas afiadas. Eu não deveria ter aberto, mas abri. Dentro havia um documento legal, datado de poucos dias após a festa de aniversário. O título dizia Testamento. Minha mão começou a tremer enquanto eu lia. O jargão jurídico dançava diante dos meus olhos até que encontrei a parte importante. Todos os bens e propriedades devem ser transferidos para nossa filha, Jéssica Martins. Eu li de novo. Meu nome não estava lá, em lugar nenhum. Tudo. A casa que eu vinha ajudando a pagar, o carro que eu acabara de dar a eles, tudo isso iria para a Jéssica. O papel tremia em minhas mãos. Senti meu estômago revirar. Não era pelo dinheiro ou pela propriedade. Deus sabe que eu tinha o suficiente. Era pelo que aquilo significava. Todos aqueles sorrisos, os abraços, os estamos tão orgulhosos de você. Tudo tinha sido uma atuação? O tempo pareceu parar até que eu ouvi. O som de portas de carro batendo, seguido por vozes e passos se aproximando da casa. A porta da frente se abriu e ouvi minha mãe rindo de alguma coisa. «Roberta!» ela chamou. «Voltamos! Onde você está?» Levantei-me lentamente, ainda segurando o envelope, e caminhei até a sala de estar. Eles carregavam sacolas de compras, ambos sorrindo e conversando sobre o passeio, até que me viram. Até que viram o que eu estava segurando. As sacolas caíram no chão. O rosto da minha mãe ficou branco como papel. Meu pai parecia ter visto um fantasma. Alguém gostaria de me explicar isso? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Levantei o envelope, observando seus rostos. Mamãe se recuperou primeiro. Bem, nós íamos te contar? Quando? Perguntei. Antes ou depois de vocês passarem tudo para a Jéssica? Papai deu um passo à frente, tentando bancar o pacificador. Agora, Roberta, não é o que você pensa. Sério? Eu o cortei. Porque me parece bem claro. Foi quando toda a postura da minha mãe mudou. Seu rosto endureceu e ela partiu para o ataque. Como você ousa mexer nos nossos papéis particulares? Ela gritou, sua voz atingindo aquele tom estridente que eu lembrava das broncas da infância. Quem você pensa que é, bisbilhotando o escritório do seu pai? Eu soltei uma risada que soou oca até para os meus próprios ouvidos. Papéis particulares? Na casa cujas contas eu venho pagando?
A casa cujos serviços públicos eu cubro todo mês? Esses papéis particulares? Papai pigarreou. Roberta, seja razoável. Você já tem sucesso. Você tem seu próprio dinheiro, seu próprio apartamento. A Jéssica, ela precisa disso mais do que você. Eu o encarei, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Essa não é a questão, pai. Se vocês queriam deixar tudo para a Jéssica, tudo bem. Mas poderiam ter conversado comigo sobre isso. Em vez disso, vocês fizeram isso pelas minhas costas, logo depois que eu dei um carro para vocês, logo depois de me dizerem o quão orgulhosos estavam de mim. Nós não temos que nos explicar para você, mamãe explodiu. Nós somos seus pais, podemos fazer o que quisermos com nossa propriedade. Sua propriedade? Repeti. A propriedade que eu venho mantendo? As contas que eu venho pagando? Essa propriedade? Me dê esse envelope. Mamãe exigiu, estendendo a mão. E acho melhor você ir embora. E não volte até aprender a ter um pouco de respeito. Fiquei ali por um momento, olhando para aquelas pessoas que eu achava que conhecia. Minha mãe, com o rosto vermelho de raiva. Meu pai, incapaz de me encarar. Coloquei o envelope cuidadosamente na mesa de centro. Fiquem com ele, eu disse em voz baixa. Fiquem com tudo. Saí sem dizer mais uma palavra, entrei no meu carro e dirigi para casa, para o meu apartamento. Eu estava saindo de um banho quente, tentando processar tudo o que havia acontecido, quando meu telefone tocou. O nome da Jéssica brilhava na tela. Como você se atreve? Ela gritou antes que eu pudesse dizer alô. Como você se atreve a tentar roubar a minha herança? Você já é rica. Por que precisa da ajuda da mamãe e do papai também? Meu Deus, você é tão gananciosa. Eu não quero a casa, eu disse, lutando para manter minha voz calma. Eu só... Mentirosa. Você sempre teve inveja de mim. Bem, adivinha só? Mamãe e papai sabem o que é melhor, e eles me escolheram. Jéssica, eu estou literalmente pagando o seu aluguel neste exato momento. Ah, lá vem você! Ela berrou, sempre jogando seu dinheiro na cara de todo mundo. É só com isso que você se importa, não é? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Senti uma risada borbulhando, uma risada meio histérica. Eu me importo com dinheiro? Eu? Essa é boa vindo de você. Você se acha muito melhor que todo mundo só porque... Eu desliguei. Apenas apertei o botão vermelho no meio do discurso dela e joguei o telefone no sofá. Então, caminhei até a minha janela e olhei para as luzes da cidade, deixando o silêncio do meu apartamento me acalmar. Minhas mãos tremiam, mas me forcei a respirar fundo. Inspira, expira, inspira, expira. Mergulhei no trabalho depois daquele dia. Minha equipe foi incrível. Eles não fizeram perguntas sobre meu humor, apenas me ajudaram a canalizar tudo em nosso novo projeto. Estávamos criando algo especial, uma série que levaria nossas habilidades de animação ao limite. Então, na sexta-feira à tarde, meu telefone acendeu com o nome da minha mãe. Roberta, sua voz estava mais suave do que em nosso último encontro. Precisamos ter um jantar de família amanhã. Uma conversa séria. Quando cheguei à casa no sábado à noite, vi o carro da Jéssica já estacionado na garagem. Ótimo, a turma toda estava lá. Mamãe, papai, Jéssica e Tiago, todos sentados ao redor da mesa de jantar, como uma espécie de tribunal de família. Mamãe tinha feito carne assada, meu prato favorito. O cheiro enchia a casa, mas ninguém estava comendo. Todos observaram enquanto eu me sentava. O silêncio era pesado e desconfortável. Papai pigarreou. Roberta, nós tomamos uma decisão. Eu esperei, olhando para seus rostos, um por um. Jéssica não conseguia esconder seu sorriso de satisfação. Vamos passar a casa para o nome da Jéssica, anunciou minha mãe, imediatamente. Já falamos com nosso advogado. Antes que eu pudesse responder, Jéssica se inclinou para a frente, sua expressão enjoativamente doce. Só para ter certeza de que você não poderá contestar o testamento mais tarde, entende? Temos que proteger os interesses da nossa família. Proteger os interesses da nossa família?
Repeti lentamente as palavras com um gosto amargo na boca. Olhei ao redor da mesa novamente, olhei de verdade. Para a mamãe, que chorou lágrimas de alegria quando lhes dei o carro. Para o papai, que me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim. Para a Jéssica, que morava em um apartamento que eu pagava. Para o Tiago, que não conseguia sustentar sua família e me deixou assumir a responsabilidade. E de repente, tudo ficou cristalino. Sabem o que eu acabei de perceber? Eu disse, empurrando minha cadeira para trás e me levantando. Eu fui uma idiota esse tempo todo. Achei que estava ajudando minha família, mas eu não estava ajudando família nenhuma. Eu estava alimentando um caixa eletrônico. Do que você está falando? Mamãe exigiu. Estou falando de como todos vocês me veem. Não como uma filha, não como uma irmã, apenas como uma fonte conveniente de dinheiro. Bem, adivinhem? O caixa eletrônico fechou. Roberta... Papai começou, mas eu o interrompi. A partir de hoje eu cansei. Chega de pagar suas contas. Chega de cobrir seu aluguel, Jéssica. Chega de presentes. Chega de transferências. Nada. Vocês querem brincar com herança? Ótimo, mas façam isso com o dinheiro de vocês. O rosto da Jéssica passou de presunçoso para apavorado em um instante. Você não pode fazer isso. Pode apostar que sim. Roberta, seja razoável. Mamãe implorou, sua voz subindo. Nós somos sua família. Não, eu disse com a voz firme. Família não faz o que vocês fizeram. Família não sorri para você enquanto te apunhala pelas costas. Família não pega, e pega, e pega, e depois te trata assim. Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Mamãe chorando, papai chamando meu nome, Jéssica gritando sobre como eu era egoísta, Tiago tentando falar sobre as crianças. As vozes deles me seguiram pelo corredor, mas eu não parei. Eu não olhei para trás. Meu telefone não parou de vibrar por dias depois daquele jantar. Mensagens, ligações, recados de voz, todos variando de chantagem emocional a hostilidade declarada. Não respondi a nenhum deles, então mamãe levou a história para o Facebook. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela sempre foi do tipo que expõe o drama familiar online quando não consegue o que quer pessoalmente. Nunca pensei que minha própria filha seria tão egoísta, começava o post dela. Depois de tudo o que fizemos por ela, ela abandonou sua família em nosso momento de necessidade. O dever de um filho é ajudar os pais, mas alguns filhos só pensam em si mesmos. Li aquilo com uma espécie de divertimento distanciado. Os comentários começaram a aparecer imediatamente, mas não exatamente da maneira que mamãe esperava. Não é essa a filha que tem pago todas as suas contas? Escreveu uma de nossas primas. Espera, a que comprou um carro novo para o seu aniversário? Acrescentou uma tia. A mesma que pagou pelas suas férias no Havaí? Outra pessoa comentou. Jéssica entrou nos comentários me chamando de uma coisa má e invejosa, que não suporta ver os outros felizes. Mamãe curtiu o comentário dela, é claro. Aquela foi a gota d'água. Peguei meu telefone e liguei para a seguradora que cuidava do carro que dei aos meus pais. O carro que ainda estava registrado em meu nome. Olá, preciso solicitar a busca e apreensão do meu carro, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Sim, estou com a documentação aqui. Eles foram eficientes, tenho que admitir. O guincho chegou na casa dos meus pais no início da manhã seguinte. Recebi a mensagem de confirmação bem quando estava começando meu dia de trabalho. Foi aí que meu telefone realmente explodiu. Como ousa levar nosso carro? Sua bruxa malvada! Nós confiamos em você. Isso é roubo. Vamos chamar a polícia. Li as mensagens deles com uma estranha sensação de calma. Então, abri meus contatos e comecei a bloquear os números, um por um. Cortei todas as vias de acesso que eles tinham a mim. Isso foi há 6 meses. Não falei com nenhum deles desde então. Ouço coisas pela rádio corredor da família às vezes. Mamãe e papai lutando para pagar as contas. Jéssica e Tiago tendo que se mudar para um apartamento menor. Mas não é mais problema meu. Em vez disso, tenho focado em mim.
Cada centavo que eu costumava gastar com eles agora vai para a poupança para a minha casa dos sonhos. Estou pesquisando propriedades com quintais grandes e muito espaço para um estúdio de animação em casa. Talvez eu arrume um cachorro. Sempre quis um, mas nunca tive tempo ou energia enquanto lidava com o drama da minha família. Meu canal do YouTube está melhor do que nunca. Acontece que é incrível quanta energia criativa você tem quando não está constantemente gerenciando as crises de outras pessoas. Minha equipe e eu acabamos de atingir 10 milhões de inscritos e estamos expandindo para novos projetos que eu nunca teria sonhado serem possíveis antes. Às vezes, me pergunto se fiz a escolha certa. Então me lembro de encontrar aquele testamento, de ver a verdade sobre como eles me viam, exposta em preto no branco. Penso em todas as vezes que eles riram dos meus sonhos, apenas para depois exigirem os frutos desses mesmos sonhos. Algumas pessoas podem me chamar de fria por cortar relações com minha família. Mas a verdade é que eles deixaram de ser família muito antes de eu parar de enviar dinheiro. Eles só não se deram ao trabalho de me contar. Eu tive que descobrir isso por mim mesma, enterrado em um envelope pardo no escritório do meu pai. Fim da história.